De acordo com o levantamento feito pelo IBGE no ano 2019, 56,10% da população se considera negros. Dos 209 milhões de pessoas do país, 19 milhões se consideram negras, enquanto 89 milhões se consideram pardas. Portanto, a população negra é a maioria do país. Os negros são a parcela da população mais suscetível à extrema pobreza, sendo eles as principais vítimas da desocupação e da informalidade. A taxa de desocupação para pessoas que já têm idade para trabalhar em brancos foi de 9,3%, enquanto para negros foi de 13,6%. Quanto aos trabalhadores informais, dos quais não possuíam leis trabalhistas, a taxa foi de 47,4%. Por outro lado, os brancos, a taxa foi de 34%. Em 2019, brancos ganhavam cerca de 73% a mais do que os negros. Enquanto os brancos ganhavam R$ 2.800, no mesmo período, negros não passavam de R$ 1.600. A conclusão mais preocupante em relação aos dados que chegaram recentemente sobre a população negra é a confirmação de que, no Brasil, os afrodescendentes são as maiores vítimas em relação a homicídios. Em 2017, no Brasil, foram assassinados 50 mil jovens e, de acordo com o Atlas da Violência, 75% deles eram negros ou pardos. Portanto, em nosso país, um jovem negro tem 20% a mais de chance de ser assassinado do que o jovem branco. Para entender completamente a palavra racismo, vale lembrar que ela é uma palavra muito nova, tendo em vista sua primeira aparição em 1902 na revista francesa Raffles Blanc. A palavra tornou-se popular em quase todas as línguas europeias, sendo usada para denotar conceitos de superioridade e inferioridade racial. Em pouco tempo, esse conceito, já muito utilizado por cientistas, foi se tornando popular em todo o mundo para caracterizar políticas preconceituosas. O racismo possui uma origem científica que vem de certos tratados de cientistas europeus do século XIX, nas quais eles utilizavam seus conhecimentos para determinar doutrinas de raça, nas quais eles determinavam o grau de pureza de determinada raça ao longo da história da evolução humana. As ideias racistas foram usadas em muitos movimentos, como o imperialismo europeu, a colonização da África e o regime nazista. Nesse sentido, podemos fazer uma referência a Sócrates, que dizia a seguinte frase: amatia é o único mal. Amatia pode ser traduzido por ignorância. Seu significado vem atrelado à falta de introspecção, já que quem é mau não é necessariamente burro, já que a maldade ela não vem do campo da lógica, e sim do campo da emoção. Por isso, não importa o quanto uma pessoa seja inteligente, basta que tire empatia da vida dela, para que ela abrace as causas mais absurdas. Para defender o racismo, falava-se que os negros não eram um ser humano. Para defender o genocídio, falava que os judeus eram um subgrupo e assim por diante. Cabe destacar que ele acontece de diferentes formas para cada grupo ou indivíduo, e existem diferentes variações para essa prática. Racismo cultural, ele defende que uma cultura seja superior à outra. Pode ser exposto por meio de crenças, idiomas, músicas, religiões e afins, ou seja, tudo que englobe cultura. O comunitarismo ganhou força nos anos 80. Em contraposição ao individualismo, essa teoria acredita que a comunidade é mais relevante do que o indivíduo em si. Esse pensamento se torna racista na medida em que é utilizado para diminuir outras raças e tratá-las como tribos indígenas inferiores e não olhar para o indivíduo em si. O racismo ecológico é detectado quando uma população periférica não recebe o mesmo tratamento de uma população central. Um exemplo disso é as desapropriações arbitrárias que acontecem quando uma empresa rica quer fazer uma represa em algum lugar e também na destruição do meio ambiente, afetando comunidades e vilas para aderir ao povo milionário. Racismo individual é expresso em atitudes discriminatórias individuais, através de estereótipos, insultos e rejeição a uma pessoa que não possui as mesmas características étnicas que a sua. Dessa maneira, temos expressões como "é preto, mas é limpinho", ou "índio bom é índio morto", que revelam um profundo desprezo a todo um grupo. O racismo primário, ele não conta com justificativas. Ele acontece de uma forma mais psicológica e emocional. 3.353, de 13 de maio de 1888, ou a Lei Áurea. Ela decreta, no Brasil, o fim da escravidão de maneira definitiva. De 1716, de 15 de janeiro de 1989, ou Lei K.O., define um crime como a discriminação ou incitação à discriminação contra qualquer tipo de raça, etnia, religião ou crença. Primeiro, reconhecer o racismo como um problema estrutural e, diante disso, tomar atitudes antirracistas em relação a ele.
O primeiro e talvez mais importante passo é reconhecer que o problema existe e precisa ser enfrentado, pois a negação e a naturalização do racismo são fatores que contribuem para a sua perpetuação. Dito isso, a luta contra a desigualdade racial não deve ser uma pauta exclusiva de um grupo formado por aqueles diretamente afetados, mas um compromisso de todos e qualquer cidadão. Trazer esse debate para dentro da instituição pública pode ser pontapé para a implantação de uma cultura antirracista no setor público. Garantir a representatividade de raças e etnias dentro de espaços coletivos de decisão. Representatividade em espaços coletivos de decisão, como conselhos e órgãos colegiados, implica em deixar que as minorias nesses locais falem por seus próprios interesses, sem a necessidade de porta-vozes. Esse é um fator importante, pois se considera que a garantia do espaço de fala virá acompanhado pela manutenção entre a igualdade e a diferença. Criar projetos para preenchimento e coleta de dados sobre a população negra. A estratificação de indicadores sociais a partir da categoria de raça é importante porque permite a elaboração de políticas mais assertivas de enfrentamento ao racismo estrutural. Engajamento de lideranças. Lideranças das empresas devem reconhecer a importância das práticas de inclusão racial para o crescimento, relevância e potencial criativo do negócio. Após esse entendimento, é preciso se engajar de fato em prol da diversidade e da inclusão. Programas de empregabilidade. É papel do RH criar, alinhadas áreas do negócio, novas oportunidades de contratação, além de ampliar a participação de pessoas negras no processo seletivo. A organização deve também trabalhar a retenção e o desenvolvimento da equipe, com treinamentos e mentorias, abordando temas como empatia, diversidade, equidade, inclusão e tratamento racial. Além de ter um time diverso, é importante que todos entendam a importância de incluir realmente pessoas negras na organização e consigam ver as ações refletidas na prática. Educação antirracista. Educar as crianças para terem respeito à diferença. Isso se dá nos tipos de brinquedos, nas línguas faladas, nos vários costumes entre amigos e pessoas de diferentes culturas, raças e etnias. As diferenças enriquecem o nosso conhecimento. Divulgação de políticas e práticas. A empresa deve comunicar claramente quais são suas políticas de inclusão, estabelecendo condutas de comunicação interna e linguagem. Possuir metas e indicadores de desigualdade racial. Assim como os objetivos e ações da organização possuem metas, o combate ao racismo também deve possuir metas, indicadores e prazos. Um exemplo de meta pode ser dobrar o número de pessoas negras em cargos administrativos, ou oferecer incentivos para as pessoas colaboradoras que não conseguiram alcançar a escolaridade de nível superior. Amém, irmãos! Eu te glorifico, Senhor Deus. Tirei a empatia dela, para que ela seja as escolhas. Eu gaguejei, mas foi isso. Vamos, Maria Luísa! Tá mexendo em você. O cara se suicidou nessa árvore aqui e o corpo estava em decomposição há 24 dias. Que incrível! Tu tá imunda. Testemunho de Jeová.